Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada. Nesse tempo em que nós estamos vivendo, a gente vai se servir um pouco das tecnologias para que a gente possa dar continuidade à nossa formação, à consagração em Nossa Senhora. Então, hoje nós vamos falar do capítulo 3, né? Vamos entrar lá no capítulo 3, que São Luís vai falar sobre a escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. E é sobre esse tema que nós iremos tratar hoje, falando do capítulo 3. Lá no número 90, São Luís começa dizendo assim: postas essas 5 verdades. Então, vamos recapitular. Quais seriam essas 5 verdades? Para que a gente se recorde direitinho aqui do que nós já vimos, né? No capítulo 2, no estudo do capítulo 2, nós vimos essas 5 verdades. Então, vamos enumerá-las. A primeira: Jesus Cristo é um fim último da devoção a Maria, tá? Pertencemos a Jesus e a Maria na qualidade de escravos. Devemos esvaziar-nos do que há de mal em nós. Temos a necessidade de um mediador junto ao mediador mesmo, que é Jesus Cristo. É-nos muito difícil conservar a graça e os tesouros recebidos de Deus. Então, essas são as 5 verdades que nós vimos no capítulo 2, e diante dessas 5 verdades, São Luís agora quer tratar conosco sobre a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, mais precisamente. E ele começa já para nós dizendo aqui, ainda no número 90, que o demônio é um falsário muito experimentado. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: a gente passa pelo nosso processo de conversão, né? E ali abandonamos a vida pecaminosa, os pecados que cometíamos, temos a graça da reconciliação com o Senhor, e aí começa o nosso processo de santificação. A gente costuma dizer aqui que o processo de conversão é nós sairmos do mundo. E o processo de santificação é fazer o processo de o mundo sair de dentro de nós, né? Então, nesse caminho que se apresenta, São Luís fala que nós temos que ter muito cuidado com o demônio. Por quê? Porque ele é um falsário e ele é finamente experimentado. Em que contexto isso? Ele vai sempre tentar fazer com que, se ele não consegue nos roubar pelo pecado, se ele não consegue nos pegar por aquilo que é profano, ele vai tentar nos roubar pelo sagrado. Então, talvez ele até deixe que nós façamos a nossa consagração a Nossa Senhora, mas, porém, entretanto, todavia, ele vai sempre estar colocando circunstâncias de modo que a gente fuja do verdadeiro sentido da nossa consagração, para que a gente viva uma falsa entrega à Nossa Senhora e assim a gente não possa colher os frutos que ela, como uma boa mãe, derrama sobre nós, tá bom? Então, São Luís já começa nos deixando ligados que a gente precisa entender que é uma das artimanhas do demônio tentar falsificar a devoção à Nossa Senhora, e mais na frente nós veremos o porquê disso. Já no número 91 ele continua: então nós precisamos da seguinte resolução: a gente precisa conhecer quais são as falsas devoções para se apartar delas, e precisamos conhecer
qual é o espírito e a verdadeira devoção a Nossa Senhora e quais são os frutos que dela decorrem para que a gente possa abraçar essa verdadeira devoção. Então, de uma forma bem pedagógica, São Luís vai enumerando aí, como nós vimos, 7 tipos de falsas devoções, de falsos devotos, né? Ele fala já lá no número 92, falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Aí ele começa, conheço 7 espécies de falsos devotos e de falsas devoções a saber. Ou seja, São Luís, de uma forma muito feliz, ele vai fazendo o quê? Ao nos mostrar quais são os critérios, o que acontece dentro do que ele especificou aqui nesses 7 nesses 7 conceitos de falsos devotos, ele coloca para nós aqui de uma forma bem interessante a manifestação dessa falsa devoção, de modo que a gente consiga entender como é que ela penetra no íntimo de nós. Então, o que eu quero te pedir? Do número 92 ao número 104, ele vai apresentar as falsas devoções e, consequentemente, os devotos que dela se originam. Nós não iremos ler de um por um aqui, não, mas eu quero fazer um convite que ao ler o capítulo 3 você possa meditar sobre cada um. Porque muitas das vezes a gente se encontra no número de alguns desses devotos aqui. E assim como já dissemos anteriormente, que a gente faça como uma leitura espiritual, pedindo ao Espírito da Verdade, que não é o demônio que nos acusa, mas que mostra, faz transparecer a verdade e assim nos liberta daquilo que é mal, daquilo que de fato quer nos aprisionar, como nós já vimos, falando sobre a liberdade, sobre ser um escravo de amor. Então se recorde aí. Então São Luís vai enumerando os 7 tipos de devotos, que são os críticos, os escrupulosos, os exteriores, os presunçosos, os inconstantes, os hipócritas, os interesseiros, Então eu não vou ler com vocês um por um, mas no número 104 São Luís faz meio que um resumo, mas isso não impede que a gente medite cada um, para que a gente entenda se tem um pouco disso em nós e peça ao Espírito Santo que nos cure e nos liberte de qualquer circunstância desse tipo. Mas no número 104 ele começa assim: guardemo-nos das falsas devoções. Evitemos, pois, pertencer ao número dos devotos críticos, que não acreditam em nada e criticam tudo. O que a gente precisa entender? Existem vários excessos, não é difícil de encontrá-los por aí. Só que o que a gente precisa entender também é que Deus nos deu a cada um uma vida espiritual de modo que cada um cuidasse da sua. E uma das coisas que a gente tem que pedir é o dom do discernimento dos espíritos, para que o Senhor nos ajude a entender o que é vontade dele e o que é vontade da carne ou vontade do mal, Por quê? Para que a gente aprenda a ter critérios quando formos exortar os irmãos na caridade fraterna. Nós necessitamos fazer isso, é obra de misericórdia, acolher o irmão ali na dificuldade. Mas o que acontece? Nós somos dotados de personalidades diferentes, de uma formação diferente, cada um foi educado de uma forma diferente, tem um temperamento diferente. Então a nossa forma de se relacionar com Deus, ela não é da mesma forma. Então, para algumas coisas, algumas expressões, algumas orações são essenciais, para outros a via deles de encontro com Deus, de intimidade com o Senhor já é outra. Então nós precisamos nos guardar de sermos esses devotos críticos
que muitas das vezes tentam menosprezar a vida espiritual dos irmãos, sejam dos mais esclarecidos aos mais humildes. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos livre de ser como estes. Amém? Então, dos devotos escrupulosos que temem ser demasiado devotos da Santíssima Virgem por respeito para com Jesus Cristo. Nós já vimos sobre isso, né? Em nome de Jesus, já pedimos que fosse exorcizado todo o escrúpulo do meio de nós, né? Para que a gente possa abraçar verdadeiramente essa consagração de escravos de amor a Jesus por Nossa Senhora, né? De escravos da Rainha do Céu. Então, não tenhamos temor, né? Não fiquemos de modo que, se rezarmos uma Ave Maria, consequentemente temos que rezar um Pai Nosso para que o Senhor não tenha ciúmes da Santíssima Virgem. O próprio São Luís vai nos dizer que por mais que nós amemos a Virgem do Céu, jamais chegaremos a amá-la como o próprio Cristo amou. E essa é uma verdade que deve consolar os nossos corações. Nós já entendemos lá em uma das primeiras daquelas 5 verdades que nós falávamos, né? Aliás, na primeira delas, que Jesus Cristo é o centro da devoção a Nossa Senhora. E São João Paulo II nos dizia, né, quando víamos lá a fala dos papas sobre a consagração, que São Luís conseguiu mostrar para ele que a devoção a Nossa Senhora ela é estritamente cristocêntrica, que todas as glórias, todos os privilégios e os méritos de Maria Santíssima são decorrentes da obra da encarnação, do mistério que viria através dela, né? Então, nos guardemos do escrúpulo. Não tenhamos medo de nos aproximar diante de Nossa Senhora. Que toda mentalidade protestante que tenha se instalado dentro da nossa mente, colocando qualquer que seja a barreira entre nós e essa doce mãe, que seja quebrada em nome de Jesus. E que nós saibamos colher os frutos de sermos todos dela. Dos devotos exteriores que fazem consistir toda a sua devoção em práticas externas. Olha que terrível, né? O que acontece aqui? A gente precisa ter muito cuidado. Como a consagração ela tem alguns sinais externos, a gente precisa entender que a consagração em si não consiste só nisso. Que ela pode, né, pela graça do Espírito Santo, pelo auxílio da graça divina, conviver de uma forma perfeita com a prática interior e exterior. E quem faz bagunça e quem faz desordem nisso somos nós. Quando a gente deixa se dominar pelas nossas paixões, pela nossa vaidade, né? Então, o cuidado que nós precisamos ter de não sermos esses devotos exteriores, de não acharmos que o fato de, numa determinada missa, nós termos recitado a fórmula e usarmos a cadeia de Nossa Senhora, que tá ótimo e que é isso e que as pessoas vejam como eu sou, como eu fiz e afins. Não, pelo amor de Deus, né? O que a gente precisa entender também é o seguinte, tem uma fala antiga que diz assim que o hábito não faz o monge, e isso é muita verdade. Mas diz também ao monge quem ele é, que é um cuidado que nós precisamos ter de fato, né? Que os nossos sinais de consagração, seja a cadeia, seja o que você venha a usar, né? Como eu já expliquei um pouco para vocês, o que quer que seja que você venha usar, que seja um sinal da tua pertença a Nossa Senhora e que seja um reflexo do teu interior. Que a cada vez que você olhe para a sua cadeia, você reconheça que
Nossa Senhora usou de misericórdia com você e que você alcançou o perdão de Deus, tá? Então que seja um sinal mesmo da tua entrega a Deus. Não um modo de mostrar para os outros que eu sou, de mostrar para os outros que eu me consagrei a Nossa Senhora, tá? Porque se a tua consagração ela não for vivida com sinceridade para com Deus, dele ninguém esconde nada. Então, exteriormente você pode estar fantasiado de consagrado e dentro, no seu interior, não está vivendo conforme um. Então, que as práticas exteriores não nos roubem o verdadeiro espírito dessa entrega, tá bem? Os devotos presunçosos, que ao abrigo da sua falsa devoção à Santíssima Virgem, apodrecem em seus pecados. Esse aqui eu gostaria de voltar com vocês lá no número 98, porque tem algumas falas importantes de São Luís. Ao falar dos devotos presunçosos, São Luís, ele é extremamente criterioso aqui com algumas falas que eu acho que é importante que a gente fale. Então, no número 98, ele começa falando assim: nada é tão prejudicial ao cristianismo como esta presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, transpassa, crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com o pecado? Se Maria se comprometesse a salvar por misericórdia essa espécie de pessoas, autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e ofender seu filho. Quem ousará sequer pensar coisa semelhante? Então, o que nós precisamos entender aqui? Que São Luís continua no número 99. A devoção à Santíssima Virgem é, depois da devoção a Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento, a mais santa e a mais sólida. Por isso afirmo, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que depois do sacrilégio da comunhão indigna é o menos perdoável de todos. Concordo que para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem não é absolutamente necessário ser tão santo que se evite todo o pecado, embora isso fosse de desejar. Mas pelo menos é preciso. Note-se bem o que vou dizer. Então aqui São Luís começa a colocar aqui algumas questões para nós e ele vai dar 3 pontos que são cruciais. O primeiro, ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo o pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou as outras orações, jejuar aos sábados e etc. Então vamos lá. São Luís começa falando uma coisa muito importante, que ser um devoto presunçoso é prejudicial ao cristianismo, porque ao abrigo de fiar-se de que um dia eu fui lá, fiz quase como o próprio demônio, que leu o tratado uma vez para saber o conteúdo que ele tinha, depois botei ele empoeirado lá, socado numa gaveta, nunca mais quis nem saber, nunca mais renovei minha consagração, nunca mais fiz os exercícios espirituais preparatórios para a consagração. Mas fiado naquele dia 13 de maio do ano de 2020, que eu fui lá e que as pessoas viram que eu fiz minha consagração a Nossa Senhora, que eu, estou confirmada em graça, que a partir de agora eu sou da Imaculada, Nossa Senhora está aqui para me servir. Parece brincadeira, mas tem gente que vive dessa forma, infelizmente. Confunde esse amor filial, esse cuidado, esse zelo que realmente Nossa Senhora tem por cada um dos seus servos, dos menores dos seus escravos de amor,
por uma presunção diabólica, como diz o próprio São Luís. Porque olha só, se Nossa Senhora fosse estar de acordo com os nossos pecados, com os nossos vícios, com a nossa falta de virtude, São Luís coloca belíssimamente aqui, não seria ela ter autorizado o crime e ajudado a crucificar e ofender Jesus? Quem ousará sequer pensar uma coisa dessa? Aí a gente pode parar para pensar, nossa, então, né, a consagração não é para mim. Então, realmente, como a gente ouve muito, eu não estou preparada, eu não me sinto preparada. Né? Então, eu não tenho condições de fazer essa consagração. E aí São Luís vai nos dizer qual é o segredo, o que precisa acontecer para você fazer essa consagração. E vai nos mostrar também que não é por aí, né? Vai fazer com que a gente entenda que existe um caminho, existe uma via da qual a gente pode se servir, né? Que é esse caminho seguro, esse caminho curto, caminhado de mãos dadas com aquela que é a rainha dos céus e dos nossos corações. Mas São Luís vai nos dizer o que é necessário para a gente abraçar essa devoção. E o que Nossa Senhora vai com o espírito dessa consagração, nessa escola marial da qual a gente está se abrindo à experiência, né? De entrar para que ela nos forme, para que nós sejamos formados por aquela que formou o Verbo eterno de Deus encarnado no meio de nós. Então São Luís vai nos dar aqui alguns critérios. Ter uma sincera resolução de evitar ao menos todo o pecado mortal que ultraja tanto a mãe como o filho. Então a gente precisa entender que nós temos que caminhar para uma vida de santidade. A gente tem que ter seriedade para a nossa vida. Tem um filósofo católico que ele diz assim, que o que nós não fizermos, né, que não estiver apontando para a eternidade, que não nos servir para a eternidade, é uma eterna perca de tempo. E se a gente for parar para pensar nesse tempo em que estamos vivendo, né, a cada dia a gente só está entendendo o que acontece todos os dias, porque a gente tem a presunção diabólica de achar que temos o domínio do tempo e das coisas, não é isso? Mas o que a gente precisa entender dentro desse contexto aqui? Que nós precisamos ter a resolução verdadeira de evitar o pecado hoje, agora, porque só o que nós temos é este instante que estamos vivendo. E se todas as coisas que nós vivemos nesta terra não apontam para a eternidade, não são sinal do eterno, se nós vivermos 100 anos bem vividos aqui, ou aqueles que chegarem a 120 anos aqui nesta terra, não é nada comparado à eternidade. Já parou para pensar, gente? Eterno, eterno, entendeu? A coisa é eterna, é pela eternidade. Então, a gente precisa entender isso, ter uma resolução firme de evitar o pecado mortal que nos rompe da graça, que tira a graça santificante de dentro de nós, que tira a comunhão que nós temos com a Santíssima Trindade, desse Deus que habita em nós, pela graça do batismo, né? E como que a gente pode sair disso? Pela graça do sacramento da reconciliação e ter uma firme resolução de não tornar a pecar. Não existe pecado que diante de Deus não tenha perdão. Existe a presunção humana de achar que Deus ama com as nossas medidas humanas e que Ele não é capaz de perdoar. Aí é o maior de todos os pecados, né? Mas a única coisa que nós precisamos ter dentro do nosso coração é o desejo de nunca mais ofender a Deus. Né? Cada confissão que a gente vá, que a gente peça ao Espírito Santo que nos dê essa graça de não tornar aquele pecado e que estejamos realmente arrependidos e peçamos que Ele nos dê a contrição do nosso coração. Então, ter uma sincera resolução.
O segundo ponto é fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Tá bom, Lorena, você falou pra gente aqui que a gente precisa evitar o pecado, mas não é fácil, né? Porque a gente costuma dizer aí que a carne é fraca. Então, como é que a gente vai vencer esse negócio aí? Como é que a gente vai caminhar? Como é que vamos caminhar para a santidade? A gente olha para a vida dos santos como algo tão distante, mas eu não gosto muito de alguns filmes de santo, porque eu gosto de ler e de conhecer a história da intimidade do santo, as lutas que ele teve para poder chegar àquele grau de santidade. Porque ninguém, a menos que por um puro desígnio de Deus e da graça, é tão santo inicialmente, né? Tem que lidar ali com as misérias, tem que fazer com que Deus reine na vida deles, lutando contra a própria inclinação para o pecado, né? Então eu gosto muito de ver. Mas por que eu estou dizendo isso? Fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado. Porque a gente fala que tem que evitar o pecado, que não tem que ter pecado mortal, né? Que nos rouba, isso a gente já entendeu. Mas o que acontece? Existem caminhos que nós percorremos para chegar numa falta grave, num pecado mortal. E não tem como você combater a causa, né, a doença, a causa final, se você não souber quais foram os caminhos, né? A gente está aí num tempo bem interessante. Então vamos dizer, a gente não tem como combater o coronavírus se a gente não souber do que ele é constituído, né? Para poder ter a medicação exata para tratá-lo. Na verdade, para dizimá-lo, em nome de Jesus, né? Então, assim, o que acontece? A gente precisa ter um processo de autoconhecimento. Eu preciso entender até onde eu posso ir. Eu sei que dentro daquele contexto, aquela circunstância vai me levar a uma realidade de pecado, então eu preciso romper com isso, né? Porque ninguém é ruim por querer. Nós não fomos criados para o pecado e para a morte. Nós somos dotados de inteligência, de vontade, e o que nos cabe é pedir ao Espírito Santo diariamente, quando acordamos e quando vamos dormir, que ilumine a nossa inteligência, que convide a nossa vontade para que a gente possa cumprir bem e santamente os nossos deveres de Estado, tá? No nosso trabalho, todas as realidades que nos cercam, os nossos deveres com os nossos filhos, com os nossos pais, seja quaisquer que seja a realidade. Nós precisamos necessariamente de entender isso. Então preste atenção, fazer violência para evitar o pecado. Caminhar sobre as estruturas que dentro da tua vida, infelizmente, acabam te levando a uma falta grave e clamar a misericórdia de Deus diante disso, tá bom? E terceiro, rezar o terço, o Santo Rosário, as orações, jejuar aos sábados, entrar nas confrarias. Então é um caminho que São Luís nos dá. Nós precisamos ter uma firme resolução de querer evitar as faltas graves. Como que a gente vai conseguir isso? Pela mortificação, né? Se tu tem problema para viver a castidade, então guarda os teus olhos, né? Os santos vão dizer que um olhar impuro abre as portas do inferno. Então vamos entender que todo um processo, um contexto é construído para que você caia numa falta grave. Então vigia na tua realidade para que você não venha a cair. E por fim, quem é que vai sustentar isso, se não a oração? Quem é que vai sustentar a graça santificante na tua alma? Senão a tua união a Cristo, a tua união ao Espírito Santo de Deus. E é o que nós buscamos. A nossa entrega total a ela só surtirá efeito se nós entendermos e vivermos essa total entrega de uma forma sincera, de modo que ela tenha em nós o seu verdadeiro efeito, que é nos causar uma maior união com Cristo.
São Felipe Neri diz que na luta contra o pecado ganham os covardes, aqueles que fogem. Então a gente precisa ter um processo de autoconhecimento, entender aquilo que nós precisamos fugir para que não venhamos a perder a graça de Deus. Amém? Então, isso dos presunçosos, que ao abrigo da falsa devoção apodrecem seus pecados, que a Virgem Santíssima nos livre desta hora. Dos inconstantes, que por leviandade passam as suas práticas de devoção ou as deixam completamente à menor tentação. Os hipócritas, que entram nas confrarias, usam as insígnias da Virgem, se passam por bens, e finalmente dos devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ser livres dos males do corpo ou obter os bens temporais. Vamos lá, os inconstantes, nós precisamos vigiar diante disso. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus, que não caiamos na inconstância, que ela nos dê a graça, né, de vivermos santamente a nossa consagração. Então, tenha muito cuidado, né, no início da tua consagração. Não abrace muitas devoções para você começar fazendo tudo e daqui 2 semanas, ou talvez no final de uma semana, ou talvez no final de 4 dias, você entra em desespero porque não está dando conta de fazer e acaba sem cumprir nada, tá bom? Então, por favor, se resguarde em relação a isso e cuide na inconstância, tá bom? Dos hipócritas, que caminha muito com a questão dos exteriores, mas a gente precisa entender que o fruto dessa consagração à Nossa Senhora é nos fazer servos por amor. Então, por amor, nós temos que ter uma vida reta. Por amor, a gente tem que ser o melhor no nosso trabalho. A gente tem que ser o melhor membro da nossa família, né? Não adianta eu dizer que eu sou consagrada a Nossa Senhora e viver na hipocrisia de não ter uma vida reta dentro do meu trabalho, de chegar atrasado, de enrolar no serviço, ou na minha casa de não ajudar o meu esposo, ou de não ajudar a minha esposa, de ver os meninos aprontando, ela enlouquecida para fazer as coisas e, né? Então precisamos nos resguardar, tá bom? Da hipocrisia, de sermos santos dentro dos nossos grupos, das nossas comunidades, da vida paroquial, da vida eclesial, de sermos 2 em um só. E dentro da nossa vida